Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês a respeito de contenções ortodônticas. Você já ouviu falar, deve saber da importância, já ouviu dizer que o paciente usou o aparelho e depois não usou o aparelho móvel adequadamente e que os dentes voltaram e que agora está incomodando novamente. Para consertar novamente vai ter que colocar o aparelho fixo de novo, né? Então saiba aqui sobre a importância de usar corretamente as contenções para manter o seu sorriso exatamente como foi finalizado o tratamento e você não tenha que usar novamente o aparelho fixo para corrigir o seu sorriso. Tá bom? Aproveite e dê um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal. Então, gente, nós como ortodontistas, no nosso dia a dia do consultório, corriqueiramente recebemos visitas de paciente que já usaram o aparelho fixo, já fizeram um tratamento completo de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou seja, um tratamento longo que às vezes durou grande parte da vida e que agora ele tá com uma queixa principal de que quando tirou o aparelho fixo, os dentes voltaram a entortar. Ah, doutora, esse aqui entortou, esse veio para frente, esse veio para o lado, esse aqui entortou. A única maneira de a gente manter o resultado final de um tratamento ortodôntico é com a utilização correta dos aparelhos de contenção. Geralmente, na parte de cima, nós utilizamos um aparelho móvel, que nesse vídeo ainda eu vou mostrar para vocês. Ele é um aparelho removível que o paciente consegue pôr e tirar na hora que quiser. Porém, que dependemos da colaboração do paciente, porque de nada adianta ter um aparelho guardado na gaveta e ficar sem usar, porque os dentes ao longo do tempo, eles tendem a voltar para o lugar inicial. Isso é chamado de potencial de recidiva. É o potencial que o dente tem de voltar para aquele lugar original onde antes ele era. Ele não volta exatamente tudo que ele era, mas ele tende a fazer o mesmo movimento da direção que o dente estava posicionado anteriormente. O uso da contenção, ele é para ser um uso passivo, ou seja, a contenção ela não faz força para movimentar dente nenhum, afinal o tratamento já foi finalizado, né? A contenção é um tratamento passivo, é apenas para manter os dentes naquela posição. Como eu já falei, na parte de cima geralmente é um aparelho móvel que depende do uso do paciente. Eu particularmente, depois de 1 ano de uso correto da contenção, eu peço para o paciente passar a usar a contenção apenas em uso noturno, apenas para dormir. Eu libero o paciente de que ele use o aparelho 24 horas. Ele fica usando o aparelho apenas daí para dormir. Durante o dia ele fica sem o aparelho e à noite ele coloca todos os dias para dormir. Durante esse período de tratamento de contenção, o paciente deve sim sempre passar no seu ortodontista para controlar como que tá esse aparelho, para ver esse potencial de recidiva, como que tá, para ver se tem algum dente movimentando além do que a gente aceita, para ver se tem alguma queixa principal daquele paciente, como que tá o uso da contenção, período de horas por dia, para a gente ir acompanhando, porque de repente se a gente vê que tem um dentinho que tá querendo escapar e tá querendo movimentar mais do que a gente quer, ou seja, mais do que é aceito, o paciente tem que voltar a usar a contenção mais horas por dia. Além do que, toda vez que o paciente vai no dentista para fazer esses ajustes de contenção, o dentista ajusta o aparelho, vê na boca como que tá, porque muitas vezes com o uso contínuo da contenção, o aparelho móvel ele vai ficando largo na boca do paciente. E o aparelho ele não pode nem ficar largo e nem ser apertado. Ele tem que estar passivo de uma maneira confortável, porém que segure a movimentação daquele dente. Então tá aí a importância de, mesmo no período de contenção, você passar no seu dentista conforme a frequência que ele pede. Depois que o paciente está usando o uso noturno do aparelho, eu nunca dou alta completa para o meu paciente de ortodontia no sentido de, olha, agora você já pode parar de usar o seu aparelho móvel, pode jogar ele fora ou não precisa mais usar porque o seu dente está ótimo, ele não vai mais voltar. Isso não ocorre por aqui. Depois de uso de 24 horas durante o primeiro ano, depois mais 1 ano uso noturno todas as noites, depois desses 2 anos então sem aparelho fixo já, eu começo a reduzir as noites de uso dos meus pacientes.
Claro que dependendo do potencial de recidiva de cada um. Tem alguns pacientes que eu mantenho o uso noturno ainda por longo tempo antes de fazer isso que eu vou falar agora. Então, no máximo que eu faço é ir reduzindo o uso de aparelho móvel do paciente até 3 vezes na semana aproximadamente e mantendo sempre esse aparelho na boca 3 vezes por semana, ao longo de uma vida, porque é a única maneira que a gente sabe que aqueles dentes vão permanecer no lugar. E olhe lá, porque durante o dia ele tem o dia livre, né, para dar uma movimentadinha aqui, outra ali, porém se à noite ele usa, aqueles dentes dão uma acomodada novamente e evitam que continuem movimentando. Então a gente tem que ter muita paciência, determinação e entender o objetivo daquilo, porque a maioria dos pacientes não fazem uso correto de contenção, não passam no dentista periodicamente para avaliar a contenção como está, e daí a gente vai perdendo o resultado de tratamento. Chega uma hora que o dente movimenta, incomoda o paciente e na maioria das vezes a gente tem que voltar a tratar aquele paciente. Isso é muito frustrante para nós dentistas, ver um paciente nosso tendo que fazer um retratamento por causa de falta de colaboração, porque ele não seguiu as orientações que nós demos. Agora, quanto à contenção da parte inferior, a parte inferior, normalmente nós usamos uma contenção chamada 3x3. Ela é um pedaço de arco, né, um fio metálico, colado de canino a canino, ou em todos os dentes de canino a canino, ou simplesmente nos caninos. Depende do modelo da contenção. Aí existem alguns modelos que o dentista vai escolher o melhor modelo para você, de acordo com a sua arcada dentária, de acordo com a anatomia do seu dente, para facilitar depois a higienização também. Mas existe a contenção que é higiênica, que ela é toda contornadinha, e também existe a contenção lisa, tá? E cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. Isso daí eu posso falar depois para vocês num próximo vídeo. A contenção inferior, ela é colada em todos os dentes ou de canino a canino, ou seja, ela é permanente. Ela não depende da colaboração do paciente. Ela não é como a parte de cima, que é um aparelho removível e depende que o paciente use. Como a parte de baixo ela é colada, ela é fixa. Então a gente tira do paciente essa responsabilidade de ter que usar, né? Então para nós dentistas isso é muito bom e confortável, porque a gente sabe que pelo menos ela estando bem colada nos dentes, aqueles dentinhos vão permanecer no lugar conforme a gente quer. Esse é um exemplo de aparelho móvel da parte de cima, chamada contenção superior, que o paciente usa, né, 24 horas por dia, conforme o protocolo que eu acabei de falar para vocês. Hoje em dia a gente já tem opções mais estéticas do que essa, que ela é transparente, né, no lugar do céu da boca, e aqui nessa região metálica que fica nos dentes, né, esse fio metálico ele fica apoiado nos dentes de maneira a segurar a posição dos dentes. Hoje em dia a gente também já tem em resina acrílica transparente. Então, ao invés desse ferrinho que fica em volta contornando os dentes, a gente tem um dispositivo de resina acrílica transparente. Então, quando o paciente sorri, ele não mostra mais esse arco metálico, ele mostra apenas um dispositivo transparente que ele é bem estético. Muitas vezes não dá nem para perceber que o paciente está usando. E esse aqui é um modelo de 3x3, então é liso, né? Esse aqui não é um modelo higiênico, porque ele não tem aquelas voltinhas próprias para passar o fio dental, mas do jeito que a gente cola, a gente explica exatamente para o paciente a melhor maneira de se fazer a higienização. A contenção inferior, eu, particularmente, não indico a remoção dela. Eu gosto sempre que o meu paciente esteja com a contenção, isso daí é pro resto da vida, tá? Se o paciente sabe higienizar bem a contenção não vai trazer problema nenhum, porque o paciente se acostuma com o 3x3 embaixo. No começo pode ser um pouco estranho, o volume, né? E se o paciente passar a língua, ele sente, mas assim, ao longo do tempo ele se acostuma com aquilo e aquilo lá passa imperceptível na boca. Desde que o paciente saiba higienizar de uma maneira correta, o 3x3 não vai trazer malefício nenhum para a gengiva e para a saúde bucal, tá bom? E vai manter sempre os dentes alinhados. Alguns dentistas tomam a conduta de remover o 3x3 depois de 5 anos, 10 anos. Eu não removo contenção de paciente meu. No máximo a gente precisa tirar, de repente, se o paciente tem algum problema de higienização, a gente tira, faz uma boa limpeza e imediatamente a gente já coloca outro. A gente manda fazer outro e a gente reposiciona um novo 3x3. E para finalizar, um outro
outro assunto importante é a respeito do dente do siso. Nessa época de contenção, se o paciente não precisou tirar o dente do siso antes do tratamento ortodôntico ou durante o tratamento ortodôntico, tá aí a importância de sempre acompanhar com o dentista esse período de contenção, que é pós-tratamento ortodôntico, para avaliar sobre a questão do dente do siso, né? Para que o dente do siso não cause outros malefícios à boca durante esse período de contenção. Então, gente, a princípio é só. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas a respeito de contenção ortodôntica e leve o seu tratamento a sério, porque a contenção ainda é uma parte do seu tratamento. Pra gente não ter que repetir novamente todo aquele processo anterior de ter que novamente fazer um tratamento para reposicionar algum dente aí que saiu fora da posição. Tá joia? Qualquer dúvida eu tô aqui pra vocês. Vocês podem me mandar aqui nos comentários as perguntas e assim que der eu respondo, tá bom? Então tenham uma ótima semana. Um beijo da dentista pra vocês.